Como eu combinei com a Luzia, é só uma saudação inicial mesmo, por estar tão honrada em receber aqui o Vital Donê, a Carolina Bezerra, dois colegas aí de longa data, né, de muitas conquistas, de muitos desafios também. Então, dizer que hoje é um encontro muito especial para nós em estar recebendo vocês dois e também as nossas 10 cidades parceiras, né, 13 cidades parceiras, as 3 pioneiras e as 10 que estão chegando, que vão poder ouvi-los, alguns pela primeira vez. Então, aproveitem, gente, esse é um encontro muito, muito precioso. Luzia, está com você. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada também por você estar aqui. Obrigada por facilitar pela Vanlier, agradecendo aí e a Vanlier em sua presença, a possibilidade de nós estarmos todos juntos aqui, todas. Muito bom dia aos participantes, às participantes. Aqui no Ceará está uma manhã linda de sol, não tem nenhuma nuvem, muito propício para a gente estar conversando sobre Plano Municipal para a Primeira Infância, para estar falando sobre crianças, para estar falando sobre o quanto a gente se empenha para que ele aconteça nas cidades, que ele fique, que ele permaneça. E nós temos aqui hoje, nós vamos nos dividir em um tempo de 20 minutos com o Vital Donê, depois eu vou fazer a apresentação também do Vital, e vamos nos dividir com a Carol Bezerra nos outros 20 minutos, e os outros 20 minutos restantes, a gente está começando um pouquinho atrasado, peço desculpas, mas aí a gente vai poder fazer um debate, mas os microfones vão estar fechados, a gente pede para vocês já irem colocando as perguntas no chat, porque a gente já vai coordenando e já vai podendo conversar com vocês. Esse seminário, ele faz parte do programa nosso, junto à Urba 95, e aqui a gente está com a representação também da Thaís Eric, Rede Cidade Sustentável, que a gente está, Instituto Cidades Sustentáveis, e que a gente está aí nessa ação muito forte com o Plano Municipal para a Primeira Infância dentro do programa Urba 95. Atualmente nós estamos o IFAM em 10 municípios, alguns municípios já avançaram mais nos seus planos, já têm os seus planos, estão numa fase agora de efetivação, e esse ano é muito oportuno, porque nós temos o PPA, e nós temos que colocar o plano municipal no PPA para ele ser realmente sustentável, para ele acontecer. E temos também alguns municípios que estão numa fase de elaboração dos seus planos, e Fortaleza em especial, que já tem o seu plano há 8 anos, e a Carol vai poder compartilhar muito essa experiência de como é que ele se tornou uma política pública, e que hoje ele continua numa outra estrutura, dentro da FUNCI, com a participação na presidência do Iraguaçu Filho, e toda uma equipe que já vem trabalhando com o plano, mas a gente vai traçar exatamente essa questão dessa sustentabilidade, de como é que ele pôde fazer essa passagem, o que ele é. O Vital, vocês sabem que o Vital é um dos grandes, eu acho que é o idealizador mesmo, né, do que nós pudemos fazer na primeira infância, e esses anos todos que a gente tem trabalhado ativamente, não só na rede da primeira infância, como também no Plano Nacional Primeira Infância, que é uma diretriz política técnica reconhecida pelo CONANDA e que pôde, dessa forma, trazer o plano municipal como uma política, porque as políticas são municipais, então as diretrizes do Plano Nacional, que se tornou um plano também de autorização de políticas públicas, de diretrizes de políticas públicas, pôde nos trazer essa possibilidade como uma ação meio em executar. Então, nós temos, por um lado, um contexto de um marco, de uma referência, de um paradigma extremamente importante, conceitual, técnico, que o Vital fez toda uma liderança e execução e elaboração nesse plano, e, por outro lado, nós temos a execução dele nos municípios. Então, isso nos une muito, eu acho que a teoria e a prática. O professor Vital Donê é um especialista em educação infantil, em políticas pela primeira infância, foi o primeiro coordenador nacional da educação pré-escolar no MEC, permaneceu no cargo durante 10 anos, período em que ocorreu uma grande expansão das estruturas de gestão e matrículas da criança de 4 a 6 anos.
Foi presidente da UMEP, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar para o Brasil e para a América Latina, e vice-presidente mundial. Foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados, assessor e autor do relator do projeto de lei que deu origem ao deu origem ao Marco Legal da Primeira Infância, coordenando a participação social na sua complementação e aperfeiçoamento. É assessor para assuntos legislativos de políticas públicas da Rede Nacional Primeira Infância, coordenou a elaboração do Plano Nacional da Primeira Infância, sua revisão e atualização para o período de 2020 e 2030. É membro da Rede de Líderes da Primeira Infância, da América Latina e do Caribe. Professor Vital, além de tudo isso, é muito amigo, muito próximo de todos nós, e eu acho que nós estamos assim com uma manhã muito blindada, muito bem brindada, muito bem aceita para se falar de infâncias. Então, agora, professor Vital, por favor, 20 minutos, quando tiver faltando 5, eu lhe aviso, e qualquer problema você nos avise, que o Felipe vai dar aí assistência técnica também. Muito obrigado, Luzia. Um bom dia a todas e todos, mais de 130, 140 pessoas que estão nos acompanhando. Um abraço a todos vocês nesse encontro que é virtual, mas ele é caloroso. O calor humano e o ideal comum nos aproxima de um jeito que a distância e a tecnologia não conseguem apagar. Cláudia, eu queria ter esse fundo da sua sala para dar conteúdo, digamos assim, à nossa conversa de hoje e à Urban 95. Né? Luzia, muito obrigado pelo convite. Carol, mais uma vez, alegria de te ouvir. Neilza, com quem a gente retoma contatos depois de uns anos de tanta intensa atividade que a gente teve em conjunto. Vocês são 4 pessoas queridas que eu admiro muito e de quem eu aprendo sempre que a gente se encontra. Bom, estamos juntos de vários municípios, a Cláudia mencionou 10, né, mas vários outros que estão presentes aqui, em especial esses 10, que estão envolvidos num projeto importante para as crianças. Um projeto que, sendo bom para as crianças, é bom para todas as pessoas, de todas as idades. Por quê? Porque uma infância bem vivida, bem cuidada, crianças com saúde, frequentando uma boa pré-escola, podendo brincar de forma que é próprio da infância, sendo escutadas, vistas, acolhidas, em todos os espaços que elas frequentam. Produz um efeito positivo sobre a família, que estará mais feliz, sobre a comunidade, que terá um clima mais agradável, sobre a cidade toda, que será mais inclusiva, e sendo mais inclusiva de todos os seus cidadãos, com as suas características, seja de idade, seja de desenvolvimento ou de inserção na atividade, na vida social e operar e laboral, né? É uma cidade mais cidadã. O Urban 95 quer isso, quer que a cara da cidade, aliás, eu diria assim que o corpo inteiro da cidade e sua alma, seu coração, enxerguem as crianças. E mais do que enxergar, que a vejam, porque há uma diferença entre enxergar e ver. Ver é olhar, é contemplar, é acolher, é procurar dar para elas o que elas precisam e que é seu direito, que é o cuidado, proteção, acolhimento, espaços para viver a infância na melhor expressão da vida infantil. Mas isso não se faz de improviso nem por acaso. A cidade, qualquer espaço, a vila, o bairro, o povoado, toda a comunidade humana, são organizações sociais, políticas, econômicas que visam dar a seus moradores as condições de vida condizentes com as necessidades e os desejos de progresso que está intrínseco no ser humano. E o planejamento é o mecanismo que as sociedades avançadas encontraram para organizar melhor as ações em função de um objetivo. Se queremos que as crianças vivam a vida de criança,
e sua infância com plenitude, é preciso também planejar. Quer dizer, organizar as ações de cuidado, de atendimento dos seus direitos. E a Rede Nacional Primeira Infância é um conjunto de organizações do governo, da sociedade, que visa isso, contribuir para garantir os direitos da criança na primeira infância, de todas as infâncias brasileiras. A Luzia sempre insiste nisso, infâncias no sentido abrangente da diversidade das infâncias brasileiras, por isso que a gente usa geralmente a palavra no plural, e em todo o território nacional. E para isso, a rede fez um plano, que é o Plano Nacional pela Primeira Infância, que era 2010 até 2022, e no ano passado, 2020, ele foi revisto, atualizado e estendida a sua vigência até 2030, que coincide com o prazo para alcançar os objetivos e metas do desenvolvimento sustentável no mundo, que são os ODS. Pois bem, o Plano Nacional Primeira Infância é o plano mais amplo, mais abrangente dos direitos da criança, que pega todos os aspectos da criança, todos os seus direitos, de 0 a 6 anos, que o Brasil possui. E eu diria, do mais alto padrão técnico e político. Eu peço, se puderem, eu poderia mesmo tentar colocar aqui o meu slide, mas vamos... Dá para colocar o slide, Neilza, pede para o seu colega lá para colocar esse primeiro que fala sobre as características? A gente está enxergando as características, Vital. Está enxergando? Estamos sim. Beleza. Então, aí é importante que a gente tenha essa visão do que é, qual é o conteúdo desse plano, como é que ele se propõe. Primeiro, o ponto de partida. Acho importante que a gente comece a enxergar a criança inteira como pessoa, não fracionada, fragmentada em saúde para um canto, educação para outro, a brincar de outro lado, ou a criança na cidade separada da criança na família. Essa visão da criança inteira como pessoa, como cidadã, na sua inteireza, né? E também na sua competência de participar, de ser sujeito do direito, e um dos direitos dela é de participar, dela ser ouvida, ser escutada. Essa visão holística, eu acho que é importante a gente construir, vocês quando forem trabalhar a Urban 95, e dentro dele o plano pela primeira infância no município, pense nisso, a criança como pessoa cidadã, competente, participante, capaz, e na sua inteira dimensão humana. E aí, consequentemente, vocês vão ter a vontade de abranger todos os direitos dela, porque os direitos são inseparáveis, não dá para separar, dizer assim, não, você atende a alimentação e esquece a educação. Não, você cuida da educação, mas saúde não é todos os direitos, a proteção contra todas as formas de violência, o acolhimento, o vínculo afetivo, todos estão tão interligados com a aprendizagem, com saúde, com a alegria de viver, com a tranquilidade do brincar, que não dá para a gente cuidar de um descuidando dos outros direitos. Então, logicamente, vocês vão ter que abranger todos os direitos, é a segunda característica do plano. A terceira é a intersetorialidade, porque a administração pública, no seu município, tem lá uma secretaria de saúde, tem uma de assistência, tem uma de cultura, tem a secretaria de direitos humanos ou de proteção, que cuida da proteção contra as violências. Todos eles têm alguma coisa a dizer, têm uma coisa a fazer. Então, chamem-nos, os conselhos, as organizações de sociedade civil que têm umas experiências fantásticas que o governo não tem, chamem-nos e façam essa intersetorialidade. O que é setor? A palavra vem do latim sector, que significa corte. Seccionar é cortar. Então, nossa administração, quando é setorial, que é por setores, é por cortes,
é por cortes, ela tem que voltar a esse olhar holístico, intersetorial, e, portanto, também interagencialidade. As agências que estão envolvidas, né, traz a justiça, traz o Ministério Público, traz a Defensoria, traz os conselhos, traz as secretarias e traz ONGs. Várias agências entram. E, como eu disse, traz a sociedade, então a participação da sociedade é a quarta característica importante. O governo tem a responsabilidade da gestão, da administração dos recursos públicos para garantir os direitos. Ele tem essa competência e esse dever, mas ele sozinho não entende tudo. Lá no governo tem técnicos, amigos nossos, que nos pedem, para a sociedade. E a sociedade tem muito a dizer, porque, veja, por exemplo, a Cláudia, presidente, fundadora, né, fazendo história, quanto uma organização como essa tem a dizer para a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria da Criança, né, como que se reconstrói vínculos afetivos, como é que se reconstitui uma família hábil para receber novamente uma criança depois de um período afastado por razões que o juiz determinou. Então, as organizações da sociedade têm muito a dizer, é importante ouvi-las, as grandes e as pequenas. Outra, participação das crianças. O Plano Nacional pela Primeira Infância disse: nós queremos ouvir as crianças. Agora, claro que para ouvir as crianças sobre brinquedo, passeio, música, comida, é muito fácil. Você pergunta, elas dizem: eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero passear em tal lugar, não, eu queria esse brinquedo, mas aí o papai diz: olha, a mamãe diz, olha, isso não podemos comprar porque a gente não tem dinheiro para isso e tal, mas quem sabe e tal. E vocês vão dialogando e vão conseguindo ouvir as crianças e atender. Mas nas políticas públicas é possível ouvi-las? Elas sabem alguma coisa? Elas dizem alguma coisa? Pois bem, a nossa experiência no Plano Nacional Primeira Infância e muitos planos feitos depois desse, nos municípios, nos estados e muitas outras iniciativas, ouvem as crianças. Crianças pequenas, de 3, 4, 5, 6 anos. Elas sabem de tudo o que as cerca. E elas dizem coisas extraordinárias, desde que a gente tenha a técnica adequada para que elas possam expressar. Vocês recordam do Loris Malaguzzi, que fez um poema sobre as 100 linguagens da criança. É importante que a gente seja alfabetizado em linguagens infantis para poder fazer a escuta. Mas esse é um outro tema que a gente tem muita paixão por ele, mas não é o momento de abordar. A duração de longo prazo. Vocês sabem que nos municípios, nos estados e no governo federal, a gente tem um problema sério, não só o Brasil, todos os países, mas eu conheço mais na América Latina, a descontinuidade das políticas, a descontinuidade dos planos e dos projetos quando muda governo, e às vezes até quando mantém o mesmo partido no governo, o seguinte quer fazer o seu, e aí esquece o anterior. Claro, cada governo tem direito de colocar o seu DNA, a visão do seu partido, dos partidos que o elegeram, do povo que ele representa. Mas, nessa caracterização do governo que está na gestão daquele momento, é importante manter os objetivos fundamentais e os propósitos fundamentais que levam à melhoria da sociedade. E aí são os planos de longo prazo que dão essa continuidade através dos governos. Então, o Plano Nacional pela Primeira Infância é um plano decenal, mais até, que agora ele vai até 2030. Agora, então, começou em 2010 a 2022, 2020 foi revisto e atualizado e estendido até 2030. É importante ter essa duração de longo prazo para que se assegure a continuidade de projetos e ações que estão dando certo. E nesse período a gente faz a revisão. Normalmente vocês vão ter que fazer uma revisão depois do 5º ano para ajustar as novas demandas e corrigir o que não estava dando certo. Então, o longo prazo não é ruim. Ele tem, nesse período, uma possibilidade de revisão e atualização. E aprovação pelos órgãos competentes.
A Luzia mencionou que o Plano Nacional pela Primeira Infância foi aprovado pelo CONANDA, agora está num processo de ser aprovado pelo Congresso Nacional, ainda não deu entrada como um projeto, que já temos o projeto uma minuta de projeto de lei que estamos aperfeiçoando, para depois o governo encaminhar para o Congresso e a Frente Parlamentar da Primeira Infância, sob a liderança da presidente, que é a deputada Leandre Dal Ponte, tem muito interesse que o plano seja aprovado por uma lei, como é o PNE, o Plano Nacional de Educação. Pois bem, mas no caso aqui nós temos aprovação do CONANDA. E previsão de planos estaduais, de plano distrital e de planos municipais pela primeira infância. Por que isso? Porque o Brasil é um país de enormes dimensões e é uma república federativa. Não é só o governo federal que manda, nos estados são os governos estaduais, nos municípios são os governos municipais, e cada um tem competências que a Constituição de 1988 atribuiu. E uma das competências do município está muito ligado ao cuidado da criança pequena. Então, o governo, todos, pelo artigo 227 da Constituição, que é o artigo assim chave para os direitos da criança, ele diz assim: a família, a sociedade, o Estado devem assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança à vida, etc, etc. Pois bem, então fala Estado. Mas o Estado brasileiro é formado pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, que é o Estado público, o Estado brasileiro. Então, todos eles são responsáveis pela criança. Todos eles têm dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança. E para que eles possam fazer isso, é preciso que eles conversem, que eles se articulem. Então, tem o Plano Nacional, aliás, o Marco Legal da Primeira Infância tem um artigo específico sobre esse pacto interfederativo de compromisso da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município pelas suas crianças. E o plano é um instrumento prático para executar essa colaboração entre os órgãos, entre os entes federados. Então, o Plano Nacional pela Primeira Infância previu que os estados têm o seu plano estadual, o Distrito Federal tem o seu plano distrital e os municípios têm o seu plano municipal pela primeira infância. Esse plano, eu acho que não sei quantos minutos eu estou tendo, Luzia. Então, você tem mais 7 minutos. 7, então vai dar certo. Obrigado. Esse plano, pode passar o slide seguinte, embora ele não esteja muito nítido, porque eu tirei uma foto do Plano Nacional atualizado. É só para vocês terem uma ideia assim, que ele tem aqui, essa aqui é o sumário à direita. Estão vendo, Luzia? Tá? Tá. Então, à esquerda da tela, você tem o sumário com todos os conteúdos do plano. Aí, na direita, então, tem duas partes. O Plano Nacional ele tem 3 partes. A primeira é a que se refere a o que o Brasil quer com as suas crianças, o que ele é obrigado a querer pela lei, né? Pela Constituição, pelo ECA, pelo Marco Legal, pela Convenção dos Direitos da Criança e por todas as outras leis setoriais, né? Que se referem, ou pontuais que referem a um ou outro direito. O que o Brasil quer para as suas crianças? Quais são as diretrizes técnicas, políticas e administrativas para fazer a ação pela primeira infância? Os desafios que a gente tem que enfrentar, as características do plano que eu já mencionei e os princípios e diretrizes. Bom, essa é a primeira parte geral, onde tem o diagnóstico, e os propósitos. A outra parte, que é a segunda, são as ações finalísticas. Esse nome eu gosto sempre de lembrar dele, que a Luzia foi que me deu a sugestão de colocar finalísticas, porque às vezes a gente põe ações e fica pensando que uma ação meio
resolve o problema. Não, meio é uma estratégia de chegar ao fim. Então, quando a Luzia sugeriu, tá, vamos botar nessa parte o nome finalística, nos obriga a pensar lá na ponta, nas crianças. Isso foi em 2009, né, Luzia? E de lá para cá a gente manteve essa expressão, porque, no fundo, ó, meus amigos e amigas, a gente tem que chegar lá na criança. Ela é que tem que ser atendida. É ela que é o sujeito da ação e ela que tem que receber. Então, não adianta a gente se gloriar com uma ação meio muito bem feita se ela não chegou lá. Não adianta destinar recursos para a educação infantil se ele não gera mais vagas e de melhor qualidade, melhor atendimento educacional lá na creche. Então, não adianta a gente colocar verba para o Ministério da Saúde que não chegue lá na vacina, na orientação do aleitamento, no atendimento do parto, etc. Então, essas finalísticas nos obrigaram a pensar essa parte toda como aquilo que a gente realmente quer. E a terceira parte, pode passar o próximo slide, a terceira parte, essas são as ações finalísticas, elas são em número de 18. Claro que aqui vocês não vão ler, nem eu vou comentar, porque a gente não tem tempo, mas eu sugiro que olhem no site da Rede Nacional Primeira Infância, procurem lá Plano Nacional Primeira Infância 2020-2030 e deem uma lida, é precioso. Esse texto foi escrito com centenas de mãos, muitas cabeças, muitos corações, muitos especialistas do governo e da sociedade ajudaram a aperfeiçoar esse texto e deixá-lo num nível de qualidade que eu diria assim, desconheço outro, noutro país, tão abrangente e tão profundo e tão, digamos, quase que detalhado das ações. Tá? Ele reúne todas as políticas, todas as ações que estão nos diferentes planos, não inventa o que já existe. Não repete o que já está nos outros planos, ele traz para cá para articular num conjunto harmônico. E aí tem vários capítulos novos que não tinham no plano 2010. As empresas e a criança, por exemplo. Quanto as empresas hoje estão se voltando para as crianças. Os ODS têm a cultura, tem o sistema de justiça, que agora está fazendo atividades imensas em todo o Brasil. Eu estou impressionado com quanto o sistema de justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Juizado da Infância, tribunais de justiça estão promovendo conhecimento e melhores técnicas para atender aqueles problemas que surgem para eles. E a terceira parte, então... Oi? Então, desculpa, a gente só tem mais 2 minutos. Tá. A terceira parte, então, são as partes estratégicas, né, que são como chegar até lá. Então, eu quero parabenizar a vocês por estarem nesse projeto que o IFAM, com intermédio eu diria assim, da competente liderança e coordenação da Luzia, e com a participação agora também da Neilza, propôs para seus municípios e convidaram vocês para serem os promotores de um plano municipal pela primeira infância no contexto do Urban 95. Se o seu município tiver um plano pela primeira infância, com as características do PNPI, e agora a gente vai ouvir a Carol, que vai contar um exemplo maravilhoso, pioneiro, talvez o primeiro, né, do plano municipal que foi feito, já em coordenação com o plano nacional, que citei há pouco, eu posso lhes afiançar que o seu município será um município diferente, que vai cuidar bem de suas crianças, que vai oferecer oportunidades mais férteis de viver a infância. Infância com plenitude, porque isso que é importante, não coartada, pressionada. Vai ajudá-las a desenvolver um potencial de talentos que toda criança traz ao nascer. A genética tem um potencial inimaginável, mas ele só vem à tona, ele só se realiza se houver oportunidade, se houver acolhimento, se houver meios, possibilidade, alimentação, carinho, cuidado, vínculo, estímulos, etc.
imagine a transformação que vocês vão operar na cidade, em todos os espaços em que as crianças estão presentes, e vocês poderão dizer, minha cidade, meu município, são amigos da criança. Vejam como aqui nós cuidamos bem delas, como elas são exuberantes de vida, como a infância deixa a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa rua mais viva, mais expressiva de arte e beleza, porque isso que é vida. Vida é arte e deve ser arte e beleza, movimento e alegria. E então, eu penso assim, vocês estão num desafio que pede coragem, que pede iniciativa, que pede avanço. Eu sempre lembro de um verso, né, do Mário Quintana, o poetinha gaúcho, né, que ele diz assim, eu não tenho paredes, só tenho horizontes. Porque esse é o versinho dele. E as paredes limitam, impedem a caminhada, lógico, né? Está a parede aí. Impedem o voo. O horizonte convida, mostra o além. Nós fomos feitos para a liberdade da vida, a liberdade do amor, liberdade do encontro, liberdade da fraternidade, da amizade. E o plano olha para as crianças em todo esse potencial de vida e diz assim, elas têm direito a viver isto já como criança. E o nosso município, a exemplo do plano nacional, vai fazer um plano municipal para realizar isto. Muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês, ao ler o plano nacional, que está no site da rede, despertem em vocês não só ideias, mas paixões. Obrigado. Muito obrigada, Vital. Muito obrigada mesmo. Nos encoraja a enfrentar o dia, enfrentar os desafios do que é o dia a dia das infâncias hoje no Brasil, que nós sabemos o quanto as crianças, principalmente de 0 a 6 anos, têm aí um grande sofrimento, mas também alegrias. E eu acho que a gente tem que buscar o fortalecimento dessas alegrias. Vamos agora conversar com a Carol Bezerra. Nós estamos com um tempo bastante curto, mas o tempo de 20 minutos está destinado para a Carol. Carol Cunha Bezerra, bacharel em Administração de Empresa pela Universidade de Fortaleza, graduanda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, participou do Lema Visiting School Program at Teachers College, Columbia University, nos Estados Unidos, propondo um projeto de aprimoramento dos processos de trabalho da Rede de Educação Infantil da cidade de Fortaleza, cursou o programa de liderança executiva, cursou o programa de liderança executiva em desenvolvimento pela primeira infância na Universidade de Harvard de Cambridge, e como primeira-dama da cidade de Fortaleza, durante a gestão de 8 anos passada, participou da gestão municipal como voluntária, articulando e coordenando a gestão de políticas públicas pela primeira infância. Uma das conquistas mais robustas, e aí eu realmente faço um reconhecimento público, foi a mobilização dos segmentos da sociedade civil que a Carol Bezerra pôde fazer, junto aos órgãos municipais, estadual e federal, para construir e aprovar em lei o Plano Municipal da Primeira Infância. Uma lei, a de 10.221, de 2014, que levou Fortaleza ao status da primeira capital do país a possuir um plano com base legal. Carol, com muita alegria, estamos aqui para te ouvir. 5 minutos finais eu vou cortar e agradeço já imenso por você poder estar conosco, participando e contando dessa sua experiência, que é colocar um plano na prática, e ele ficou. Muito obrigada, vamos lá. Eu que agradeço, muito obrigada, Luzia. Eu estou muito feliz de estar aqui ao lado da Luzia, que vocês vão me ver falando dela durante toda a apresentação, porque ela fez parte de todo o processo de implementação das políticas públicas em Fortaleza, e eu tenho uma enorme gratidão. A Neilza, a Cláudia, que é essa grande parceira do município de Fortaleza, que vem trazendo, através da Bernardo Bonier, projetos extremamente inovadores para a nossa cidade.
ao Vital de Donê, que eu conheci há 8 anos, porque eu nutro profunda admiração, que é um estudioso que, assim, sempre nos acolheu nas nossas necessidades. Eu lembro lá atrás, quando a gente se encontrava, esse jeito simples do Vital sempre nos encantou. Muito obrigada, Vital. A Thaís, obrigada pelo convite de estar aqui e obrigada a todos os ouvintes também do webinar. Eu vou pedir licença para compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Sim. Eu fui aqui chamada para falar dos 8 anos de gestão. Eu acho que a teoria de primeira infância, muitos de vocês já têm conhecimento. O Vital é um técnico que tem muito mais expertise do que eu para falar na teoria da primeira infância, e ele falou muito bem do plano municipal da primeira infância, e eu, enquanto ex-primeira-dama, vim aqui falar da experiência de Fortaleza e como tudo começou no município. No momento, nós temos um compromisso mundial, e aí nós temos a célebre frase do James Heckman, que para cada dólar investido havia um retorno de $7. Mais recentemente, eu vi o brasileiro radicado nos Estados Unidos, Flávio Cunha, falar que esse retorno poderia ser até de $17 se computássemos ganhos indiretos. Vim falar um pouco do curso de Harvard, que para mim foi um divisor de águas, que culminou no projeto do Plano Municipal pela Primeira Infância, onde a Luzia foi minha tutora, da necessidade de engajamento nas políticas públicas de primeira infância, da nossa vivência como primeira-dama em prol da primeira infância, da governança e financiamento e dos ganhos e desafios. E aí, aqui é um pouquinho da nossa idade. Antes do Roberto Cláudio, que era meu marido, ser eleito, a gente já assinou um termo de compromisso, estimulado pela Luzia, no IFAM e na rede nacional, que teríamos que ter um compromisso com a primeira infância no município de Fortaleza. E, de fato, eu já tinha muito vínculo com a infância, eu acho que, assim, sempre houve da minha parte um cuidado muito especial com a infância e um incômodo de quando eu visitava as comunidades e via tamanha vulnerabilidade. Então, assim, havia um compromisso enquanto primeira-dama no trabalho pela infância. Ainda não tinha muita noção que a primeira infância era a fase mais essencial. E aí foi quando eu fui convidada para o curso de liderança executiva em Harvard, que muitos de vocês que estão aqui já fizeram, mas que esse curso nos dá nós bebemos da teoria do que é, de fato, a primeira infância, neurociências, do impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, aí, a partir desse curso, é que eu vi que a gente tinha, sim, que focar nas políticas públicas de primeira infância. Então, o pontapé inicial foi procurar o IPES, fazer um diagnóstico. O IPES é o Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará. Fizemos pactuação, e aí eu levo um pouco da apresentação que o Vital fez, da necessidade da participação. Aqui a gente fez pactuação com o Ministério Público, secretarias municipais, sociedade civil, com dica, e começamos a formular o Plano Nacional da Primeira Infância. E aí, mais uma vez, eu estou falando da Luzia, porque quando nós fomos para o curso de Harvard, a intenção inicial era formular um programa de visita domiciliar para a primeira infância. Mas a Luzia logo me chamou, junto com as outras pessoas da equipe, como ela era nossa tutora, tinha mais 2 pessoas do Ceará, e me convenceu de que a gente não podia fazer política pública sem que houvesse um planejamento sólido. E aí foi quando a gente, enquanto equipe, iniciou o projeto e voltou para Fortaleza para, de fato, fazer a escuta, mobilização e o diagnóstico e finalizar o Plano Municipal da Primeira Infância. E aí nós fizemos fóruns regionais, fóruns municipais, que culminou no documento síntese com 64 proposituras. E aí a Luzia vai lembrar que houve um momento que foi de muita emoção para mim, foi quando a gente foi entregar o plano municipal para a sociedade e lançar o programa Cresça com Seu Filho, que é o programa de visita domiciliar. Aquele momento foi o primeiro momento onde eu vi a primeira infância sendo destaque no município de Fortaleza. Nós recebemos o ministro
À época, nós recebemos deputados, lideranças políticas, comunidades, nós fizemos escuta infantil, que o Vital frisou, no nosso plano municipal também, e ali, naquele momento, eu vi que a primeira infância estava tendo, de fato, um destaque na nossa cidade. E aí eu vou falar um pouco do Advocacy, porque a gente, enquanto primeira-dama, eu já tinha ido ao curso de Harvard, estava estudando, lendo, mas a gente tem um desafio de, dentro do poder municipal, através de estudos, respeito e parceria, buscar a continuidade das políticas desenvolvidas. Não adianta nada eu, enquanto primeira-dama, estar convencida desse investimento se os gestores, se os funcionários, os cargos comissionados, principalmente os funcionários de carreiras, que é aqueles que, quando a gente sai da prefeitura, eles que vão continuar a militância. Então, a gente sempre teve uma preocupação de colocar à frente dos programas os profissionais de carreira da prefeitura, na grande maioria dos programas, eles que estão tocando, e eu tenho certeza que nós saímos, mas que eles estão lá militando, e a eles eu tenho muito agradecimento. Então, há um fosso entre o nosso conhecimento e o convencimento da rede a investir na política de primeira infância. E aí muitas pessoas na época diziam, porque você é primeira-dama e é mais fácil. Não, não é o fato da gente ser primeira-dama que as diversas secretarias, a gente sabe que quando a gente está trabalhando na prefeitura, os pensamentos são diversas ideologias, a gente tem que convencer, munido de bons estudos e bons projetos, de fundamentação teórica, de que aquilo é fundamental na vida do cidadão. E eu acho que esse foi o grande segredo do convencimento. Havia uma vontade política, sim, do prefeito, isso estava muito claro, porque era sempre, a primeira infância era sempre pauta das reuniões mensais de secretariado. A gente sempre buscava trazer estudos científicos, com diálogo, com respeito, formações técnicas para os diversos níveis de gestão na secretaria, tanto do secretário, o gestor, ao funcionário. Então, ali, os seminários, os grandes seminários que a gente fazia, sempre eram abertos, inclusive para a população. Mas, na frente, eu vou falar um pouco desses seminários, porque, à época, a gente tirava um pouco do esforço da execução da política pública para promover esses grandes seminários, mas eu acredito que foram através deles que todos se convenceram da importância da primeira infância. E aí, esse seminário era um braço da nossa comunicação interna, mas a gente sempre teve uma comunicação muito ativa em redes sociais, propagandas de TVs, propagandas de rádio. A gente sempre tinha que estar comunicando a importância da primeira infância, porque não é importante fazer o advocacy só dentro da prefeitura, mas também fora da prefeitura. E aí eu quero fazer um adendo que Fortaleza, na verdade, que o estado do Ceará é um estado que milita muito a primeira infância, mesmo antes do prefeito Roberto Cláudio. A Luzia conhece bem. Mas a gente também tem um estado que milita a primeira infância, uma Assembleia Legislativa que tem projetos de primeira infância, Câmara Municipal e o Poder Judiciário. Nós temos vários projetos em parceria com o Poder Judiciário. Então, assim, como acontecia os programas no município de Fortaleza? Em primeiro lugar, nós fazíamos bons projetos, muito bem fundamentados, mas a gente iniciava sempre como projetos piloto, porque a gente acredita que eles precisam estar mais sólidos para a gente começar a escalonar. Então, e muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui do Cresça com Seu Filho, que é um dos programas mais difíceis da gente implementar, porque ele vê a criança de uma forma integral, né? Então, na verdade, a gente começou a planejar, a gente escreveu com mãos de vários técnicos do Ministério, do BID, da Universidade Federal do Ceará. Mas quando a gente foi para campo, Prefeitura Municipal também, quando a gente foi para campo, a gente percebeu que haviam outras necessidades no campo. E aí a gente tinha sempre que voltar e refazer os caminhos do Cresça com Seu Filho.
E aí a gente fez, inclusive lançou uma nova cartilha depois do tempo, a gente percebeu que precisava de várias mudanças, e para escalonar esses programas, a gente precisa de monitoramento de indicadores e avaliação sistemática. E agora eu queria falar um pouquinho da intersetorialidade. Quem está aqui e trabalha no poder público sabe a dificuldade de fazer a tal da intersetorialidade, né? Eu acho que a gente tem boas ideias, boas intenções, mas muitas vezes as secretarias, os órgãos acabam trabalhando cada um por si. E a cidade de Fortaleza me ensinou muito em relação à intersetorialidade. Assim, foram meses, anos, que eu ainda ficava muitas vezes frustrada, porque a gente participava de reuniões, todo mundo muito ativo, mas cada um voltava para o seu espaço e fazia da sua forma. Mas eu queria dizer assim, que quem está à frente do poder público, tenham confiança, porque com o tempo essa maturidade chega. Aliás, ela vai sempre chegando. Eu não estou dizendo que a gente terminou de forma ideal, mas quando a gente chegou na segunda gestão, a gente já tinha uma unidade muito maior das diversas secretarias e a intersetorialidade também fora da secretaria, como eu já disse anteriormente. Então, eu trago aqui um conceito, a intersetorialidade... Só um minutinho que eu tenho que mudar aqui minha tela, porque não está dando para eu ver. Pronto. A intersetorialidade associa política, conjuga saberes, une competências e multiplica resultados que ultrapassam a segmentação do atendimento, sendo, portanto, potente instrumento estratégico de atenção integral e integrado, pois transcende a atuação de políticas públicas. Na verdade, eu ainda digo um pouco mais, a intersetorialidade, ela evita muitos desperdícios. O que a gente percebia no dia a dia é que quando a gente voltava e cada uma fazia por sua conta, havia muito desperdício nas políticas públicas, havia repetição das políticas, e aí isso foi chegando à maturidade, principalmente por formação do comitê gestor, que era o GTM, que participavam os secretários e os técnicos de cada área, né? Então, com o tempo, eles começaram a se conversar melhor, a trabalharem nos programas em conjunto. A maioria dos nossos programas foram escritos por diversas mãos, e isso foi ajudando no amadurecimento dessa intersetorialidade. E aí eu queria, eu não vim para falar de programa hoje, eu vim muito mais para falar de gestão, mas, por exemplo, o Cresça com Seu Filho, vou citar 2 exemplos apenas. O Cresça com Seu Filho, ele começou pela saúde, há 8 anos, quando ele foi lançado, o Ministério da Saúde nos deu um financiamento, foram escolhidas 2 cidades para se tornar modelo em primeira infância, foi escolhida Fortaleza e São Paulo. Logo anos depois, o Ministério veio com o programa Criança Feliz, e eles, de início, queriam que a gente fizesse um novo programa de visita domiciliar, mas a gente bateu a porta do Ministério e viu que, naquele momento, enquanto a gente já estava atendendo 2.000, 3.000 crianças, a gente não podia fazer um programa totalmente diferenciado, e eles toparam que o Cresça com Seu Filho se tornasse Cresça com Seu Filho, Criança Feliz. Então, ele saía de início pela saúde, porque o nosso programa talvez seja um dos únicos no país que seja transversal à estratégia de saúde da família, porque ele é realizado, em parte, pelos agentes comunitários de saúde. Depois, ele veio pela assistência e nós lançamos o Cresça com Seu Filho na educação, porque no decorrer do processo, a gente percebeu que muitas nós somos a capital que mais ampliamos vagas de creche, muito embora não tenhamos a maior rede. Então, quando abria a creche, a gente desmatriculava a criança do Cresça para ir à creche, mas eles são programas complementares. Então, como forma de piloto, a gente resolveu levar esse cuidado integral, esse programa de melhoria de vínculo para dentro dos centros de educação infantil, ainda em forma de piloto, né? E aí eu queria citar o Microparque, que a gente fez junto com a Urban 95. Para mim, foram os programas de maior inovação do município. Na verdade, assim, quando a Urban chegou lá, a gente podia ter feito várias coisas. E aí eu vou falar da história do Advocacy. E o secretário de Conservação e Serviços Públicos, que teoricamente não é uma secretaria,
que cuida de primeira infância, ele começou a ver que aquilo era uma vontade política, e havia uma vontade política, e começou a beber da teoria e se convenceu que a gente tinha que trabalhar com primeira infância. Então, ele primeiro começou com caminhos da escola, e quando a Urban chegou, ele disse, não, nós temos que fazer os microparques pensando na primeira infância. Então, aqui é a foto de um microparque, mas os detalhes deles são muito ricos. Eles são parques urbanos, eles têm amarelinhas, madeiras de reflorestamento, a gente consegue trabalhar psicomotricidade, é algo fenomenal. Então, eu tenho muito a agradecer à Urban, em nome aí da Cláudia, que tem feito um trabalho brilhante no município de Fortaleza. Então, nós sempre trabalhamos com estratégias voltadas para a família, espaço urbano. Carol. Oi, Luzia. Desculpa, já são 10h25 e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prorrogar a sua apresentação até as 10h40, para que você possa terminar bem, mas eu quero avisar as pessoas que precisam sair às 10h30, que também nós vamos ter todo esse trabalho que está sendo apresentado hoje, essa webinar gravada, e depois, então, elas poderiam retomar. Então, quem precisar sair, nós lamentamos, mas fiquem à vontade, depois vocês podem retomar pelo link, aonde a gente vai mandar a gravação, e você pode continuar tranquila até as 10h40, tá bom? Tem mais 15 minutos. Obrigada, Luzia. Eu vou tentar correr para não atrasar tanto. Obrigada. Pronto. Então, nós temos, a gente sempre, aqui voltando para o plano municipal, o nosso norte sempre foi o plano municipal. Aquele conselho da Luzia lá atrás, que a gente não consegue fazer política pública se não planejar, isso é a maior verdade. Então, a gente, aqui tem alguns exemplos de programas que eu não vou citar, se quiserem me perguntar depois nas discussões. Enfim, e eu queria falar um pouquinho da governança. Assim, a gente, enquanto primeira-dama, primeiro eu não tinha um cargo, eu era voluntária, mas o meu gabinete, o nosso gabinete, era um gabinete vinculado ao gabinete do prefeito. Então, para que a primeira infância tenha esse lugar central no município, é necessário que a liderança da primeira infância esteja sempre vinculada ao gabinete do prefeito e que fique claro que haja essa vontade política. O financiamento, assim, no começo foi muito difícil, porque não tinha dotação orçamentária, não tinha financiamento, e aí a gente teve que começar a bater na porta dos ministérios, BID, Fundação Maria Cecília Vidigal, foi batendo nas portas que a gente começou a atingir, a conseguir mais financiamento. E, na verdade, quando a gente começa a executar boas políticas, a gente percebe que vem mais financiamento. É uma bola de neve. Então, aquelas instituições que estavam nos ajudando e viam que os programas estavam acontecendo, elas começaram a investir mais no município. Então, isso para a gente foi muito importante. Outra coisa, é necessário que a gente tenha uma dotação orçamentária própria. Isso a gente já veio organizar na segunda gestão da prefeitura. A gente teve um apoio da BRINC, a gente fez pelo OCA, que é o Orçamento Criança e Adolescente, e dentro do OCA tem o OPI, que é o Orçamento de Primeira Infância. E é muito importante essa dotação orçamentária, porque é ela que vai garantir o investimento nas políticas públicas. Aqui, nesse outro quadradinho, eu queria falar um pouquinho das parcerias. Eu já falei anteriormente que a gente tem várias parcerias, e aí tem alguns exemplos delas. E eu queria falar assim, dos palestrantes que estiveram no nosso município, falando de primeira infância. Então, eu queria falar que assim, não poupem esforços para trazer bons palestrantes com fundamentação teórica para fazer o advocacy. Nós tivemos palestrantes como Mark Brackett, Lynn Kagan, Miguel Nicoleles, Norbert Sherry, ministros, Ana Luísa Colagrossi, Márcia Rocha, que é a Márcia Castro, que é da Universidade de Harvard, a Irene Quintans, Daniel Santos. Então, assim, são nomes nacionais e internacionais que militam a primeira infância. A Luzia também sempre estava palestrando lá. Então, é muito importante a gente trazer essa fundamentação teórica. Queria também falar um pouco mais do monitoramento. A gente
é necessário que tenha um plano, a gente precisa estar sempre sendo norteada pelo plano, mas a gente também precisa monitorar. E aí o IFAM, através da Urban 95, também está nos ajudando no melhor plano, numa melhor avaliação e monitoramento desse plano. Então, mensalmente, as secretarias têm que prestar contas do que está acontecendo e a gente anualmente tem um relatório. E aí falar um pouquinho da lei, que a gente terminou, no final da gestão, a gente aprovou o marco legal da primeira infância no município. E para a gente isso foi um momento muito importante, porque essa lei é quem vai garantir a sustentabilidade dos programas de primeira infância. Pode outro prefeito entrar de oposição, de situação, mas que essa lei vai garantir que esses programas vão continuar. E aí os desafios, da grande maioria dos desafios, vocês podem olhar, que eu já falei. Mas eu queria finalizar falando que eu acho que o Brasil tem um grande desafio. Assim, ao meu ver, falta na gente um coeficiente de efetividade das políticas de primeira infância. Se a gente tem um coeficiente que sintetize diferentes dimensões, ele serve como instrumento de advocacy, ele serve para que a prefeitura monitore os programas de primeira infância. Então, eu acho que isso seria... A gente já teve vários avanços, tem um marco legal, tem um plano municipal muito bem fundamentado, como o Vital disse, ele desconhece realmente, o plano é muito bem desenhado, mas eu acho que esse coeficiente traria muitos ganhos para quem milita na primeira infância no Brasil. Então, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu tentei passar pelo tempo, mas estou aqui à disposição de vocês. Carol, muito obrigada. Parabéns pela apresentação sua, parabéns pela apresentação do Vital. Que bom que nós temos aqui, no meu relógio são 10h33, então a gente vai se estender até as 10h40, e teríamos algumas perguntas, se alguém quiser colocar no chat para que nós possamos fazer, mas de início eu queria fazer uma colocação que eu acho que tanto o Vital quanto a Carol abordou, e gostaria que vocês comentassem muito, que é a questão da sustentabilidade do plano municipal da primeira infância, porque nós entendemos a sustentabilidade em 3 vertentes, isso nós sempre conversamos e falamos muito. Na vertente técnica, que é perfeita, na vertente política institucional, e é essa que eu acho que a Carol pode assim, aprofundar bastante, o Vital também pode nos contribuir muito, e a vertente da sustentabilidade, que tem passado, Vital, pela questão do orçamento primeira infância. Então, eu acho que a gente podia, até que as perguntas cheguem, a gente podia falar um pouquinho sobre essas 2 vertentes, da política, da sustentabilidade política institucional, que ele fique, né, que ele seja um plano de Estado, como o Vital nos apontou, e da questão do orçamento primeira infância, o quanto é importante ele ser contemplado no PPA. Com vocês. Podem ficar à vontade para começar. Carol, Vital, Carol. Vital. Quer falar primeiro, Carol? Vital, pronto. Se você quiser começar, Vital, pode começar. Então, vamos lá, Vital. Tá, ok. Ótimo esses 3 vertentes que a Luzia mencionou. A técnica, ela dá segurança se ela tem qualidade, se é um texto bem escrito, se é um projeto bem pensado, se ele está fundamentado na lei, nas leis, né? Então, e se ele tem a qualidade profissional dos técnicos especialistas da área. Então, isso aí é um zelo que vocês vão ter no plano municipal, como nós tivemos no nacional, porque não é criticável, não se destrói um plano tão bem estruturado do ponto de vista técnico. Vertente institucional, que também é muito importante, a Carol é especialista e o que ela falou, de certa forma, mostra como que a instituição, governo, que coordena o plano, articula as organizações, estabelece diálogo, faz convencimento, promove os cursos para as pessoas entenderem do assunto, para que a instituição esteja comprometida, todas elas comprometidas. Claro que aí tem uma mudança pessoal fundamental, Luzia, que é o seguinte: nós temos que ter
humildade de escutar o outro, de trabalhar junto, de aceitar que os outros setores são também parte desse conjunto, que a minha área não é a mais importante, que todas são importantes em conjunto. Então, isso é uma formação humana. Eu acho que é uma qualidade técnica, uma qualidade humana que nós devemos trazer para a qualidade técnica. Agora, o financeiro é o seguinte, é preciso que eu acho que a gente crie um orçamento primeira infância, dentro do orçamento criança e adolescente, mas de forma institucionalizada, por meio de uma lei, que a própria Secretaria de Planejamento, no caso da União, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, etc., vejam os recursos alocados especificamente, para a gente saber quanto está se aplicando à primeira infância. Vejam bem, a primeira infância a criança e adolescente é prioridade absoluta. E aí o ECA diz que essa prioridade absoluta, no que se refere financeiro, deve dar prioridade e atenção às necessidades da criança. E a gente geralmente deixa isso de lado. Então, é importante que a gente avance no sentido de formular um projeto de lei que aprove, dentro do orçamento da União, dos estados e dos municípios, uma rubrica chamada Recursos de Primeira Infância. Para isso, eu acho que a gente tem que progredir um pouco, avançar. Por exemplo, no âmbito federal está se fazendo comunicação para a Casa Civil para pressionar os ministérios a colocarem ou a coordenação do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a prioridade para a primeira infância. Porque aí, tendo como uma linha diretriz, aí depois, na hora de definir o orçamento anual, ele terá que alocar em recursos financeiros. Então, primeiro, uma coisa conceitual dentro do PPA, e depois, na LDO e no orçamento anual, uma coisa monetária, financeira. Então, acho que avançando nesses campos, nós vamos conseguir dar essa expressão financeira da sustentabilidade do plano. Excelente, Vital. E é muito importante também que na construção do plano municipal, a Secretaria de Planejamento possa participar, porque ela nos ajuda muito a pensar no plano execuível, né? Num plano que possa acontecer. Então, é muito importante que essa intersetorialidade seja ampliada para secretarias meios também, e não só nas secretarias fins, como já foi enfatizado. Carol, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai complementar aquela sugestão que eu falei, aquela questão que eu coloquei, que é da secretária Natália, que diz o seguinte: Carol, você falou de governança, que é a maneira de dirigir a sociedade. Quais os desafios você encontrou para criar o plano municipal dentro da governança? Eu acho que esse é um tema bastante importante. Luzia cortou para mim. Se você puder repetir a pergunta. Quais são os desafios que você encontrou para criar o plano municipal dentro da governança? Da Natália Rios, secretária aqui de Fortaleza. Pronto. Primeiro eu vou responder um pouquinho da pergunta anterior, né? E vou falar um pouquinho dessa parte política, da sustentabilidade do plano. Então, eu acho, assim, tem uma coisa que o Vital falou, eu acho que o segredo do sucesso, claro que a gente ainda tem muito a fazer, mas eu considero que a gente tem efetivado boas políticas públicas, mas foi a humildade e o diálogo com as diversas secretarias e com a sociedade civil organizada, com o terceiro setor. Na verdade, assim, o que eu percebia é que enquanto a gente não dialogou e construiu em conjunto, as coisas não aconteciam. A gente lançava a ideia muitas vezes se perdia, porque o gabinete de primeira-dama não é um órgão de execução, é um órgão de articulação. E aí foi muito importante a criação do comitê gestor, estar sempre olhando, bebendo da fonte do plano municipal, estar sempre usando o plano municipal como norteador das políticas para que as coisas acontecessem. Então, você fala um pouco das secretarias meio. A gente sempre trabalhava em conjunto com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Finanças e, principalmente, com o Conselho que delibera as despesas no município de Fortaleza. E aí foram incontáveis vezes que eu tive com o prefeito, muitas vezes ele queria saber, por A mais B, qual era a fundamentação teórica, o impacto que aquilo ia dar na comunidade. Então, nós tínhamos que ter bons projetos.
e as discussões no COGEFO, porque o COGEFO, ele delibera todas as despesas. E para a gente conseguir a parcela da primeira infância, a gente também tinha que estar discutindo, e muitas vezes eram incansáveis as discussões para o convencimento da liberação de recursos, né? Eu lembro bem quando a gente foi ampliar a FUNCI, que no momento a gente precisava estar ampliando, porque havia muitas crianças na rua em situação de negligência, e foi um debate, porque era uma série de despesas que a gente precisava acrescentar naquele momento e tinha que ser prioridade, mas a gente tinha que fundamentar aquilo teoricamente. Então, na verdade, assim, eu acho que o segredo é esse diálogo, é trabalhar bem a intersetorialidade, a formação dos secretários, o acesso que eles têm à informação. Eu acho que isso é muito importante. Para mim, eu acho que isso foi o segredo da gente ter conseguido efetivar boas políticas públicas. Não sei se eu respondi às duas questões. A Cláudia fez uma pergunta bem específica sobre o orçamento. Eu queria ouvir se ela se sentiu contemplada com a resposta ou se ela gostaria de um maior aprofundamento. Cláudia? Não, eu me senti contemplada, sim, tanto pela fala do Vital quanto a da Carol. Não é uma ação, né, gente? Acho que tem toda essa estratégia de advocacy, mais articulação, mais a construção do orçamento, mas eu acho que as falas vão nos dando luzes e caminhos. E não tem uma resposta para a minha pergunta tão simples, né? Mas se tiver mais alguma recomendação, Carol, eu acho que é isso que os municípios estão pensando nesse momento, porque é ano de PPA, né? Cláudia, na verdade, assim, por muito tempo a gente teve uma dificuldade enorme, inclusive, como a gente tinha muito programa saindo com secretarias diversas, a gente nunca sabia o quanto a gente tinha gasto com a primeira infância. Então, nós procuramos esse programa que foi do OCA, né, que é o Orçamento Criança. A partir do OCA, nisso o IFAM nos ajudou muito, Luzia. A gente fez o orçamento da primeira infância. E a partir desse orçamento, hoje, a gente sabe exatamente quanto a gente gasta por criança na primeira infância do município de Fortaleza. E aí foi todo construído com a Secretaria de Planejamento. E hoje, salvo engano, são R$220 por criança da primeira infância que a gente tem como gasto no município de Fortaleza. Porque antes, o que era que acontecia? A nossa grande dificuldade. Por exemplo, para a gente se inscrever nesses prêmios Abrinq, Prefeito Amigo da Criança, a gente precisa ter isso bem detalhado. E muitas vezes a gente não conseguia, porque cada despesa estava na sua área. Mas a partir do momento que a gente se organizou enquanto orçamento, tudo mudou. Então, hoje a gente sabe exatamente se está aumentando, se está diminuindo o investimento na primeira infância. E isso, para a gente, é muito importante. Isso é ótimo. Sabe, né, gente? Não é por nada, não, mas é muito inspirador ouvir você falar e, na verdade, ter acompanhado esses anos todos e ver isso se concretizando, né, no município. Acho que tem muita assessoria aí possível de ser realizada para os municípios a partir da experiência de Fortaleza, né, Carol? A gente vai conversando sobre isso. Obrigada, Cláudia, muito obrigada. E assim, quando a gente traz com a apresentação, eu vou até falar só um pouquinho, já que eu fui menos tempo na apresentação, mas eu queria dizer uma coisa. Quando a gente traz para a apresentação, parece tudo muito fácil. A gente vai falando do advocacy, vai falando da gestão, mas eu me frustrei muitas vezes, eu vou até confessar que tiveram programas que no meio do caminho eu pensei em desistir, porque é sempre muito duro você executar políticas públicas com tanta burocracia, que tem que ter a burocracia mesmo, mas o convencimento também é muito difícil. O programa Cresça com Seu Filho, que é um programa muito complexo, que é o de visita domiciliar, eu acho que foi o que mais me desafiou. E eu queria dizer que, assim, não desistam. Não desistam, porque é duro, a gente leva pancada, assim, no dia a dia, o esforço é grande, a gente trabalha, às vezes acha que não está evoluindo, mas a gente está, sim, plantando a semente. E eu tinha muitas frustrações, eu queria dizer que, ao final da gestão, o Cresça com Seu Filho, a gente já está com o problema oposto, que antes a gente precisava convencer os agentes a visitarem, a entrarem no programa, e hoje a gente precisa de financiamento, porque os agentes estão fazendo a visita com tanta propriedade, e a gente precisa de financiamento, mais financiamento, para executar o programa. Então, assim, as coisas vão se construindo, vão se
se formando no decorrer do tempo. A intersetorialidade foi algo muito duro de se conquistar, mas hoje a gente atingiu uma maturidade. Então, persistam que as coisas dão certo. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Vital. Eu acho que a gente teria muito tempo para continuar conversando, mas nós vamos retomar num próximo momento e a gente vai poder detalhar tanto a questão do Plano Nacional quanto a questão da prática, da implementação, da execução mesmo, colocar o Plano Municipal na prática. Mas eu gostaria também que a Thaís, eu encerro dizendo muito obrigada, está gravado, infelizmente a gente não vai poder responder todas as perguntas, mas a gente pode encaminhar depois um outro momento com vocês. E eu queria terminar com a Thaís nos colocando também, fazendo o fechamento, porque a gente está nessa parceria junto com o Instituto Cidade Sustentável também. Thaís, por favor. Felipe, libera a Thaís. Obrigada, Luzia. Gente, eu queria agradecer demais a Cláudia, a Luzia, a Carol, o Vital. Um prazer imenso, né? O Instituto Cidades Sustentáveis organizando, né? Mobilizando essa rede. Acho que foi uma manhã de muito aprendizado. A gente vai colocar a gravação desse webinar no YouTube da Rede Urban 95 Brasil. E vamos continuar, né, divulgando as nossas ações e contando com a participação de vocês. Eu queria agradecer muito a participação de todos. A gente sabe que é um esforço grande que os municípios fazem, né, para liberar a agenda, para participar das ações da rede. E é sempre uma grande alegria poder contar com todas as equipes. E é isso, seguimos juntos. Muito obrigada, Luzia. Muito obrigada mais uma vez. Estamos motivados e continuamos aqui em Fortaleza, agora com o plano na FUNCI, e Vital e Carol sempre muito perto de nós. Muito obrigada a todos do IFAM também. Tchau, Cláudia, obrigada. Tchau, Thaís. Tchau, gente. Muito obrigada. Um abraço. Parabéns, gente. Obrigada. Obrigada aos municípios todos aí do Urban que querem participar. Obrigada.